Donald Trump tomou posse nesta segunda-feira como novo presidente dos Estados Unidos. A gente analisa os principais trechos do discurso dele. O republicano está de volta à Casa Branca depois de ter derrotado Kamala Harris na corrida eleitoral de 2024. Vamos assistir ao momento em que Trump prestou juramento. E no discurso da posse, Trump afirmou que a era de ouro dos Estados Unidos começa agora. Vamos assistir a esse trecho também. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Trump disse que vai declarar emergência nacional para o controle da fronteira com o México, uma de suas promessas de campanha. Vamos assistir também enquanto eu ajeito aqui a gola da minha camisa. Pode soltar. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. E o novo presidente dos Estados Unidos também falou em renomear o Golfo do México para Golfo da América e fez Hillary Clinton dar risada. Vamos acompanhar. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. Aquela risada de quem pensa assim, que fanfarrão, né, Duda Teixeira? Não foi mais ou menos isso? Sim, sim. Que no final não muda nada, né? Troca isso daí, joga para a plateia, mas é pura fanfarronice. Em outro momento, o Trump falou que um de seus decretos vai acabar imediatamente com toda a censura governamental e trazer de volta a liberdade de expressão. É um debate que está sendo bastante travado aqui no Brasil também. Vamos acompanhar. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents. Something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. Aliás, aqui no Brasil, o Estado é utilizado para perseguir críticos do governo. Aliás, eu fiz um tweet que até mostrei na sexta-feira aqui no Papo Antagonista, que já deu mais de 250 mil visualizações, porque eu peguei duas manchetes de um antagonista, uma no governo Bolsonaro, quando o então ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, acionou a PF para investigar os responsáveis por um outdoor que comparava Bolsonaro com Pequi Ruído. E peguei a notícia da AGU, a Advocacia Geral da União do Governo Lula, comandada pelo Jorge Messias, o famoso Bessias, né, daquela frase da Dilma para o Lula no telefone, na escuta telefônica, quando ela estava gripada, o Messias acionando
a AGU, portanto, o órgão ligado ao governo, acionando a Polícia Federal contra as supostas notícias falsas, fake news, a respeito do caso do Pix. Então, aqui no Brasil, o Estado é utilizado para perseguir críticos. As pessoas podem avaliar grau de perseguição, ficar discutindo mal menor. A gente tem que apontar que é o mal. A gente tem que apontar que isso não deveria acontecer. E o Trump, pelo menos no discurso, ele está dizendo que isso não vai acontecer no governo dele. A gente vai ter que monitorar para ver se isso realmente vai acontecer, e se acontecer, a gente vai contrastar com esse discurso da posse. E isso a gente costuma fazer no nosso trabalho. A gente guarda algumas coisas que o político fala para depois ver se aquilo ocorre na prática. Tomara, evidentemente, que os Estados Unidos tenha um regime democrático de verdade em que não há perseguição estatal a cidadãos que sejam vigilantes em relação ao poder. E o Trump também disse que vai acabar com a ideologia de gênero nas escolas. Vamos assistir. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. E os ex-presidentes Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush compareceram à posse de Trump, além deles a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, como a gente mostrou, e a ex-vice-presidente Kamala Harris acompanharam a solenidade. Lembrando que a Kamala Harris acabou derrotada e que o Lula tinha defendido a Kamala, como a gente vai lembrar adiante na pauta sobre a reação do Lula a essa posse. E os bilionários Elon Musk, dono do X, e Mark Zuckerberg, dono da Meta, sentaram-se atrás dos familiares de Trump. O presidente da Argentina, Javier Milei, acompanhou todo o discurso do republicano. No domingo 19, véspera da posse, Trump prometeu acabar com as guerras no mundo. Eu legendei esse trechinho e coloquei na minha rede social X. Vamos assistir. I will end the war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. Tá aí o Trump fazendo essa promessa, vamos ver o que vai acontecer. No momento está havendo o cessar-fogo, com um período de trégua, entrega de reféns, vai ser pauta ainda hoje nesse programa, porque foram acontecimentos emocionantes aí ao longo do fim de semana, isso em relação à faixa de Gaza, mas as tropas russas continuam lá na Ucrânia com uma guerra que já dura bastante tempo. Vladimir Putin, ditador da Rússia, disse estar aberto a um diálogo sobre a Ucrânia. Ele disse o seguinte em reunião com ministros, abro aspas, estamos abertos ao diálogo com a nova administração americana sobre o conflito ucraniano. Qualquer acordo deve garantir uma paz duradoura baseada no respeito pelos interesses legítimos de todas as pessoas. Fecho aspas. Obviamente, isso não significa que o Putin vai abrir mão dos interesses dele. Ele não quer sair perdendo nenhum território já conquistado e ainda quer conquistar outros. Antes da gente falar aqui da perspectiva do governo Lula em relação à posse, Duda Teixeira, qual é o balanço que você faz de tudo isso que a gente mostrou? Acho que o discurso hoje do Trump ajuda bastante a entender o que vai vir. Ele falou que vai assinar vários decretos, e aí ele já deu várias pistas do que são esses decretos. Então, dizer ali que vai mandar soldados para a fronteira com o México, isso era uma preocupação grande já da época de campanha, que ele falava, né, que os democratas estavam permitindo demais a entrada de imigrantes ilegais pelo México. Isso de fato aconteceu e ele está propondo, é claro que assim, ele não consegue mandar o exército, né, as forças armadas, mas ele pode aumentar o número ali de gente controlando a fronteira, e ele fala, vou retomar a minha política do Fique no México, né? Isso foi uma coisa que o Trump fez no primeiro mandato dele e que deu muito certo. Qual que é a história? Os imigrantes entravam nos Estados Unidos, eram pegos ali pelos policiais de fronteira, e aí eles eram levados para albergues dentro dos Estados Unidos, ficavam de voltar depois para falar com um juiz de imigração e sumiam, né? Desapareciam, não apareciam de novo. E aí, com isso, o cara conseguia entrar dentro dos Estados Unidos. O que o Trump fez foi, olha,
quando você for pego por um policial de imigração, a gente vai te mandar para o México. E você vai esperar lá no México para ver como é que vai ficar a tua situação. Isso, de fato, funcionou e funcionou muito, né? Então, tem algumas coisas que ele joga e que podem realmente ter um bom efeito. E o Ricardo Kerstmann, nosso colunista mineiro de Belo Horizonte, está nos Estados Unidos, virou nosso correspondente internacional durante a posse de Donald Trump. O que você destaca, Ricardo? Boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, Duda, e boa noite também para todos os nossos queridos amigos antagonistas. Olha, a repercussão da posse aqui hoje daria para a gente ficar esse programa inteiro e mais uns 2 falando das reações de todos os lados, pelo lado dos republicanos, pelo lado dos democratas, pela imprensa de um modo geral. Na verdade, foi mais um dos eventos midiáticos, né? Bem ao gosto, bem à feição do presidente eleito Donald Trump. Como você já citou, além do Elon Musk e do Zuckerberg, tinha outros figurões do mundo empresarial, pessoas muito poderosas, o Jeff Bezos, da Amazon, o Bernard Arnault, né, da LVMH, um dos maiores conglomerados de luxo, de marcas de luxo do mundo, o Sergey Brin, fundador do Google, o CEO atual da Google estava lá também, o presidente, claro, o CEO do TikTok, que acabou de ser salvo aos 49 minutos do segundo tempo pelo próprio Trump. Enfim, foi um evento midiático. Ele falou todas essas batatadas que ele costuma falar, né? Alguns dizeres são muito interessantes, né? Eu vou enviar nosso exército para a fronteira do México para impedir uma invasão devastadora, como se de fato tivesse uma legião de mexicanos querendo invadir a fronteira. Quando ele invoca essas questões também de censura, Estado de direito, dizendo que o Estado americano atuou contra a liberdade de expressão. Isso a gente sabe que não é verdade. A primeira emenda americana é um dos pilares centrais. É óbvio, né, que em todos os governos, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, como você exemplificou, você tem, infelizmente, agentes públicos se utilizando do aparato estatal para poder cercear, de alguma forma, a liberdade de expressão, seja da imprensa, seja da sociedade civil, mas isso tudo nunca é feito de forma oficial, Felipe, isso é de forma paraconstitucional, se é que existe esse termo, eu acabei de inventar. Então, não há como você, através de um decreto presidencial, né, proibir, né, ou trazer de volta, é assim que ele fala, algo que nunca aconteceu, não houve nunca uma medida nesse sentido contrário. Assim como também nunca houve nenhuma medida, não encontra amparo na realidade, né? O declínio norte-americano, quando ele fala que os Estados Unidos, ele vai trazer os Estados Unidos de volta para a era de ouro, como se os Estados Unidos, em algum tempo, deixassem de ser a maior potência, a maior democracia do mundo. Então é muita fanfarronice, muito espetáculo midiático, mas é muito interessante acompanhar isso de perto. E de fato tem momentos engraçados. Eu acho que a Hillary não está de toda errada de dar uma risada de vez em quando no discurso do Trump, porque ele até força uma certa graça, né? E o Lula, que associou o Trump ao nazismo em 2024, afirmou nessa segunda-feira, em reunião ministerial, que não quer briga com os americanos. Vamos assistir. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. É esse país que nós vamos construir, é esse país que eu assumi o compromisso de construir, e é esse país que nós temos a obrigação de entregar no dia 31 de dezembro de 2026, quando terminar a minha tarefa e a tarefa de vocês. O Lula comparou o Trump a um nazismo, a um nazista, nas vésperas da eleição, quando ele declarou apoio a Kamala Harris, apesar de todo o discurso que ele faz do avesso, do contrário, que ele diz que não quer se meter na autodeterminação dos povos, sempre que, principalmente, ele é questionado a respeito de algum ponto negativo das ditaduras amigas dele.
Aí ele fala, não posso me meter, etc., que é para ele não precisar criticar a ditadura que ele apoiou, que ele ergueu, como é o caso da Venezuela, que ele maliciosamente mistura aí, com os Estados Unidos, que são um regime democrático completamente diferente. Quando se fala em perseguição estatal, Trump garantindo que não vai ter, é uma discussão ainda embrionária sobre alguns elementos, porque o Trump também está querendo passar a impressão para o eleitorado dele de que todos os processos contra ele foram perseguição estatal. A gente analisou aqui caso a caso, eventualmente pode ter ali algum agente de deep state, etc., mas como eles usam lá para chamar o Estado profundo, não quer dizer que o Trump também não aprontou, né, para usar uma palavra bem generosa, né, como a Janaína Pascoal usou uma vez com a Carla Zambelli, em diversas ocasiões. Então, o Lula usa toda essa malícia, porque agora a atenção do mundo está voltada para o Trump e ele quer se fingir de diplomático. Mas não foi na postagem. Quando você compara alguém ao nazismo, você está comparando ao pior horror da história, da humanidade recente, pelo menos. Então, é uma cara de pau, é uma hipocrisia. Esse compromisso que ele diz ter, ele não cumpre. Duda Teixeira. E você falou bem, os dois são maliciosos, né? Tanto o Trump quanto o Lula. O Trump é malicioso porque, de fato, ele fala ali em nome da liberdade de expressão, e o Ricardo Kessman colocou bem, né? Os Estados Unidos têm a primeira emenda, é o país que mais tem liberdade de expressão no mundo, não tem censura nos Estados Unidos. Mas aí ele fala em seguida da justiça que não seria justa, né? Seria imparcial, não seria imparcial, e aí fala dele próprio, né? Que ele foi perseguido. O que o Trump está querendo fazer com isso? Ele está querendo dizer que ele foi perseguido por causa das opiniões dele, né? E não é isso que aconteceu, né? O Trump, depois da eleição, ele liga lá para o secretário de Estado da Geórgia e fala, acha aí 11 mil votos para mim, né? Então, assim, não é uma questão de liberdade de expressão, é que ele realmente tentou mudar o resultado eleitoral, né? Ali no 6 de janeiro, as coisas que ele fala naquele discurso é opinião ou realmente ele pegou e incitou as pessoas, né? Não vamos deixar reconhecer, a eleição foi fraudada. Parece que passa um pouquinho dessas coisas. E o Lula aqui também é malicioso e usa as coisas a favor dele. Vamos aqui continuar a nossa cobertura da posse de Donald Trump e a repercussão que isso teve aqui no Brasil com as falas do Lula. Você queria acrescentar alguma coisa, Duda? O Brasil está muito mal posicionado com essa posse do Trump, né? Essas coisas que o Lula andou falando, de primeiro dizer que seria melhor para a democracia americana que a Kamala Harris vencesse a eleição. Depois tem a historinha da primeira-dama Janja, que vai lá e manda um fuck you Elon Musk no Janja Palooza, no evento que antecedeu o G20 no Rio de Janeiro. E tudo isso ficou muito mal. E aí, além disso, a gente tem os políticos bolsonaristas entrando em contato direto com a equipe do Trump, principalmente com o Steve Bannon, né, que foi estrategista do Trump no primeiro mandato, manteve a influência junto aos eleitores do Trump, porque ele tem um podcast que é o War Room, que continua sendo muito escutado e que tem influência, né? Uma das propostas do Steve Bannon, o Trump falou hoje no discurso, que é a tal tipo uma receita federal para cobrar tarifas de importação de outros países, né? A ideia é bem simples, é o seguinte, olha, a gente tem aqui dentro do país a Receita Federal cobrando imposto dos americanos, né? Imposto de renda. Por que não ter uma receita federal externa para cobrar a tarifa de importação de outros países, né? É simples, né? Só que é claro que isso já é feito por agências, pelo Departamento de Comércio, pela alfândega. Essa taxação já acontece, mas enfim, é uma ideia que era do Steve Bannon e que o Trump fala hoje no discurso dele, vai criar uma agência para isso. Então, é um cara que tem muita influência, talvez venha a ter mais influência do que ele teve no primeiro mandato e que está sob influência do Eduardo Bolsonaro e a turma do bolsonarista. Sei lá o que pode vir daí, né, na relação Brasil e Estados Unidos. Mas o Brasil começa muito mal posicionado aí nesse momento.
Aliás, a minha reportagem de capa da Cruzoé, de outubro de 2019, que dá o que falar até hoje, porque a militância bolsonarista não aceita ser radiografada, os blogueiros de crachá, a reportagem traçava ali a cronologia dos fatos a respeito dessa articulação bolsonarista com o Steve Bannon, esse guru do populismo de retórica direitista internacional, e o Eduardo Bolsonaro, filho 03, né, 02 ou 03, o Carlos, agora já até me esqueci a ordem dos filhos, mas ainda bem. E o Eduardo Bolsonaro fica muito próximo do Steve Bannon e está lá fazendo esses embargos auriculares, né, essa conversinha no pé do ouvido para que ele pressione o Trump. O 03 a produção está me falando, o 02 é o Carlos Bolsonaro. Para que o Steve Bannon pressione o Trump a pressionar o Brasil de alguma maneira para aliviar eventualmente Jair Bolsonaro, que é o que está sendo colocado aí até pela imprensa internacional, jornais americanos dizendo que agentes do governo chegam a falar algo nesse sentido, mas não tem evidentemente nenhuma confirmação em ONU oficial, até por parte do Donald Trump. O Duda escreveu inclusive sobre algumas desavenças entre o Elon Musk e o Steve Bannon. Vamos ver quem é que vai conseguir pesar mais, né, exercer um maior poder de pressão sobre o presidente Donald Trump. O Bannon, ele já deu declarações fortes, assim, ofendendo o Elon Musk. Então tem uma treta aparentemente forte, vamos ver se eles vão diminuir essa tensão aí durante o governo. Ricardo Kertzmann, o que você destaca? Olha, até o momento, né, o presidente Trump tem conseguido equilibrar bem o coração, dividir em duas metades, entre Steve Bannon e também Elon Musk. Naquele discurso, naquele evento, né, o comício na véspera da posse, que ocorreu num ginásio lotado, né, ele citou nominalmente todos os dois, e ambos foram muito aplaudidos. Sobre a declaração do Lula, Felipe, a gente tem que ver muito mais do que o blá, 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 esses sinais contraditórios que o Lula sempre manda, né? Porque ora ele elogia, faz afagos, ora ele critica. A gente tem que ver qual que vai ser a política, efetivamente, do governo brasileiro daqui para frente, com questões muito afeitas aos Estados Unidos, como o apoio dele à Venezuela, como o apoio dele a Cuba, como o apoio dele às políticas comerciais da China, né? Não adianta ele dizer como o não apoio, e muito mais do que o não apoio, a condenação, sempre pública e veemente, a Israel, porque muito mais do que palavras, é importante os atos. E esses atos, até então, são totalmente hostis à diplomacia norte-americana. E horas depois daquela reunião que a gente mostrou no fim do bloco anterior, do Lula com os seus ministros, o petista afirmou o seguinte em suas redes sociais, abro aspas, em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos são marcadas por uma trajetória de cooperação fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica. Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias. Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso, que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico. Fecho aspas. Tá aí essa mensagem protocolar depois da ofensa. Em novembro, Lula disse o seguinte à TV francesa TF1 sobre a disputa presidencial entre Trump e Kamala Harris. Aspas. Agora temos o ódio destilado todo santo dia, as mentiras, não apenas nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Como sou amante da democracia, acho a coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar o nosso país, obviamente estou torcendo para Kamala ganhar as eleições. Fecho aspas. Quer dizer, aí também, por meio de uma fala ensaboada, também faz uma associação do Donald Trump ao fascismo e ao nazismo. Porque ele fala do fascismo e nazismo, fala como sou amante da democracia, então eu escolho a Kamala. Quer dizer, fica subentendido aquilo que ele expôs de uma maneira ainda mais aberta quando fez o comentário na rede social às vésperas da eleição. Duda Teixeira, o Lula está acuado aí com a força do Donald Trump, da direita internacional nesse momento? Sim, e não só pelas coisas que ele falou. Essa direita internacional tem uma ideia muito clara de que o Jair Bolsonaro foi tornado inelegível por uma decisão do Lula, né? O Jair Bolsonaro ficou inelegível por uma decisão
do Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE. Mas eu vi, por exemplo, o Javier Milei. O Milei é muito próximo dessa turma toda, do Eduardo Bolsonaro, do Steve Bannon. Eles têm uma ideia de que o Lula meio que instrumentalizou o STF e tomou essa decisão de tornar o Jair Bolsonaro inelegível, né? Eles não veem ali a participação que o Bolsonaro teve em toda a tramóia que teve, né? A gente teve mais informação sobre isso no relatório da Polícia Federal, né? Toda a trama ali por um golpe em 2022. Esse pessoal próximo ali do trumpismo, eles não leram nada disso e realmente tem uma ideia de que o Lula causou aí uma injustiça e está perseguindo o Bolsonaro injustamente. Então, isso também acaba indo contra o Brasil, né? Porque a relação Brasil e Estados Unidos vai ser definida a partir desses sentimentos que os americanos têm do que aconteceu aqui no Brasil, e essa é a leitura que muitos deles fazem.